A Rádio Cairo apresenta Conversando com os Ouvintes. Um programa preparado e apresentado por Amália de Sucre. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Lembramos que está ouvindo a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de 22h15 até 23h30 UTC. Nosso endereço eletrônico é radio_cairo_brasileiro@hotmail.com. Nossa página no Facebook é Rádio Cairo em português. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Novamente estamos aqui na sua Rádio Cairo. Com muito prazer, hoje vamos continuar ouvindo a mensagem, o áudio de nossa querida amiga escritora brasileira Kátia Nascimento. Lhe agradecemos muito pelas suas lindas palavras sobre o Egito. Hoje vamos desfrutar mais com esta entrevista da doutora Kátia Nascimento. Vamos ouvir? A língua portuguesa, ela sagrou-se uma das línguas mais faladas do mundo, não só dentro da região lusófona geográfica, mas também se estendeu a outros países. Então, a pergunta é, qual a minha visão sobre a importância da aproximação entre os povos diferentes através da aprendizagem das línguas? Primeiro que, na minha visão, a aproximação dos povos é uma coisa imprescindível. Eu falava antes sobre as regiões do Brasil e suas diferenças de costumes, né? Seus hábitos, costumes, comidas, música, linguajar. Eu falava dessa diferença dentro do Brasil e a importância que é uma região conhecer a outra região, um estado conhecer o outro estado, isso dentro do mesmo país. Em países diferentes, a importância vai aumentando, porque uma coisa, desde que eu cheguei em Portugal, eu me dou conta de que uma coisa é a gente estudar nos livros. Nós que temos muita africanidade, nós brasileiros que temos muita africanidade, nós conhecemos a África, nós gostamos muito da África, estudamos sobre a África, mas ouvir um africano falando, como eu tenho aqui o prazer e a satisfação de fazer parte de um grupo de imigrantes que tem muitos africanos, de ouvi-los contar a sua história, a sua independência, a sua ditadura, as consequências disso tudo, ouvir cara a cara um africano contando isso, como que ele teve que sair do seu país, por que ele teve que sair do seu país, o sofrimento, as mortes na passagem, é muito diferente. Não é só eu ler nos livros e me indignar ou me emocionar ou chorar, como muito me aconteceu, né, na vida, assim. Mas ouvir um africano falar sobre isso e me compadecer e não poder fazer nada é extraordinário, assim, é importantíssimo, né? Então eu só vou entender realmente a cultura do outro quando eu me colocar no lugar do outro. Eu tenho que me colocar no lugar desse outro. Então, essa pergunta se é importante essa aproximação é muito importante. É imprescindível na vida da gente quem quer deixar de olhar o próprio umbigo, né? É muito importante eu me aproximar. E se eu me aproximo conhecendo a sua língua, melhor ainda. Eu estou aqui em Portugal e a nossa língua portuguesa, a nossa língua brasileira, né, português do Brasil, é muito diferente do português de Portugal. Então, por mais que a gente diga
as nossas. Não, não é igual, não é igual, é diferente. A maneira como eles falam, as palavras que eles dizem, é diferente das que o brasileiro diz. Então, eu preciso entender essas palavras para não desrespeitar o outro. Uma das importâncias dessa aproximação é isso. Eu preciso entender o outro para não desrespeitá-lo, porque o princípio de tudo é o respeito. Eu não sei se é porque eu também sou das letras, então também sou da educação, sou professora, né? E eu ensinei muito isso para os meus alunos, acredito que ensinei muito isso para os meus alunos, né? Que o princípio de tudo é o respeito, e para respeitar a gente precisa conhecer o outro, conhecer o sofrimento do outro, conhecer como que o outro se expressa, como que ele se relaciona no mundo, né? Para eu poder abordar esse outro, né? Não posso chegar com a minha fala, né? De sabedoria, entre aspas, achando que só eu que sei. Não pode ser assim, né? Então, o princípio de tudo ainda está no respeito ao outro, né? O respeito ao outro e a sua individualidade, né? Tem uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos, né? Que eu gosto muito de usar esse exemplo. Existe o dialeto, cada lugar tem o seu dialeto, né? Um grupo de pessoas que falam de determinada forma, mas tem também o idioleto, que o idioleto é aquela maneira que só a gente fala. Então, isso significa que nós somos únicos. Então, se eu sou única, se só eu falo da forma como eu falo, sou da forma que eu sou, mesmo que exista um padrão, né, de fala, mas tem alguma coisa que eu sou diferente dos outros, assim como o João, o Pedro, a Maria, então isso tem que ser respeitado. Sim, a aproximação entre os povos é a coisa mais importante que existe. E essa aproximação é um conhecimento, né? Não precisa ser uma aproximação física, mas um conhecer, né? Um conhecimento, é sair da ignorância, né? Conhecer como que esse povo se comporta, né? Isso é muito importante. Embora a cultura egípcia, de alguma forma, está presente no Brasil por meio dos faraós, das pirâmides, da mitologia egípcia, dos deuses, né? Embora isso exista no Brasil, ainda estamos muito distantes da cultura egípcia. Ainda estamos muito distantes de realmente saber o que existe, como é que as coisas se formam, como é que as coisas acontecem no Egito. Não sei se é pela distância, não sei se é pela cultura muito diferente, muito distinta. Na verdade, nem se sabe se realmente ela é muito distinta, né? Porque já que o Brasil é essa mistura de etnias, de culturas, onde estão os egípcios que vivem no Brasil, não é? Então, eu acho que estamos muito distante disso, muito distante, o que é uma pena, porque é uma cultura riquíssima, pelo pouco que eu conheço, é uma cultura riquíssima e que tem muito a agregar à nossa, né? Inclusive, eu como escritora, né, como leitora, conheço pouquíssimo sobre os escritores egípcios, que, aliás, eu me proponho daqui para frente a conhecer mais. Mas eu lembro do Naguib, não sei se está certa a pronúncia, não vou nem arriscar dizer o sobrenome dele, mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1988, e isso eu lembro de ter estudado, mas não li nada sobre ele. E também tem uma outra escritora que eu lembro, que é Naval também, não sei se está certo, se é Naval ou se é Nawal, que é uma escritora, uma ativista feminista egípcia, que morreu há pouco tempo, aliás, eu lembro disso. Então, é pouca referência que eu tenho de escritores egípcios. Que agora, depois dessa entrevista, eu estou inclinada a estudar mais a respeito dos egípcios, né? O que não deve ser por acaso, né? Acho bem interessante quando essas coisas se atravessam na vida da gente, assim, para que a gente abra novos caminhos, e é por aí que eu quero ir, né? Essa entrevista, como diz o português, veio a calhar, né? Para que eu abra os horizontes, né? Porque são pensamentos diferentes que se agregam aos nossos, né? Para que a gente expanda a nossa consciência para outros lugares, né? Porque a gente está muito acostumado a
a pensar da mesma forma, escrever da mesma forma, pensar da mesma forma, para escrever da mesma forma. Então, a gente acaba caindo numa mesmice que é ruim para o trabalho literário. Então, conhecer outros caminhos é muito interessante. Eu sou uma observadora contumaz e realmente esse convite para essa entrevista mexeu assim com a minha cabeça e para melhor, né? Poxa, por que eu nunca tinha olhado para aquele lado, né? Então é bom fazer esses questionamentos para mudar o caminho, né? A chegada pode ser a mesma, mas para mudar o caminho. Caros ouvintes, agradecemos muitíssimo a nossa querida professora doutora Kátia Nascimento, escritora brasileira que mora em Portugal. Atualmente lhe desejo toda a prosperidade, todo o sucesso. Viva a língua portuguesa, viva a língua de Camões. Vale a pena mencionar que aqui no Egito também estamos interessados em divulgar e ensinar a língua portuguesa na Faculdade de Alson, na Universidade de Ain Shams. Foram formados quase duas turmas, e também na Universidade de Assuan, no Alto Egito, há um departamento de língua portuguesa há muitos anos. E aqui na Rádio Cairo em português desde mais de 70 anos. Estamos emitindo programas em língua portuguesa. Temos um grande agradecimento para a nossa querida professora Kátia Nascimento pelas suas lindas entrevistas. E vou convidar você a ouvir a voz linda da cantora egípcia Nadia Mustafa na sua canção que está intitulada Com Todas as Línguas, بكل لغات العالم, com todas as línguas do mundo. Vamos ouvir Nadia Mustafa.
E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse encontro de amizade e conversão com os ouvintes. Agradecemos muito a nossa querida amiga, professora Kátia Nascimento, e agradecemos vocês pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel, na técnica de som Rabia Ali, na supervisão Mohamed Abdelkamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau, tchau.